Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, para mais uma aula, certo? Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e vamos aí continuidade ao nosso assunto do sexto ano, justamente falando sobre os agentes internos ou endógenos, certo? Então, unidade 3, tema 3, página 73. Então, nós vamos estar falando aqui de alguns fenômenos que ocorrem no interior da superfície terrestre, abaixo da crosta terrestre, certo? E que essas modificações lá no interior do planeta Terra, no interior da Terra, vai justamente transformar o relevo aqui na parte mais externa na crosta terrestre. Então, quais são esses três agentes internos ou endógenos? Endo vem de dentro, endógenos. Então, nós vamos ter o sismo, que é a mesma coisa que abalo sísmico ou terremoto, como vocês podem ver aqui, tá certo? Então nós vamos ter aqui o sismo, o abalo sísmico. Vamos ter o tectonismo, justamente é o movimento das placas tectônicas, que também vai acontecer lá embaixo, na superfície, abaixo da superfície terrestre, e vem repercutir aqui na superfície terrestre. E o terceiro e último, nós vamos estar falando também sobre o vulcanismo. Então, o vulcanismo, que é o material que é expelido, o magma expelido pelo vulcão, justamente esse magma vem do interior da Terra e vem justamente transformar a superfície terrestre. Então, vamos ver um por um, ok? Então, primeiro aí nós vamos ter como é que se forma um vulcão. Então, vocês podem observar aí o início do vulcão, começa com a ruptura, tá certo? Entre uma placa tectônica, no caso aí, essa ruptura vai fazer com que, por essa brecha, o magma comece a ser expelido, certo? No segundo momento, nós vamos ver que já aqui, então observe que o magma vem do interior da Terra, e onde esse magma vai saindo por essa fissura e vai se acumulando justamente na crosta terrestre, certo? Então ele aqui vai começar a se acumulando aqui na superfície terrestre. Então esse material não para de ser expelido, esse material vai se acumulando aqui justamente na parte externa, na superfície terrestre, tá certo? Até virar justamente como nós chamamos um cone vulcânico ou uma elevação. Aí vai dar origem, justamente vai estar transformando o relevo terrestre. Por isso que nós chamamos agentes internos ou endógenos, porque a partir do magma expelido no interior do planeta Terra, certo? E aqui fora esse material vai transformar a superfície terrestre. Então esse primeiro momento vai ser justamente o que nós chamamos de vulcanismo. Um outro, nós vamos ter também o chamado terremoto ou abalo sísmico. Então vocês podem ver que esse abalo começa justamente por movimentações das placas tectônicas, onde essas placas podem estar se movimentando em lados opostos, lados divergentes, indo para o mesmo lado, ou transformantes, uma passando ao lado da outra. Aí o que vai acontecer? Então vocês observam que lá no interior da Terra, tá certo? Onde essas placas se movimentam, onde há o encontro dessa placa ou a ruptura dessa placa, vai causar um movimento, uma força, onde essa força ela surge aí no interior do planeta Terra, certo? Nós chamamos de hipocentro, é onde tudo começa. Então esse hipocentro vai liberar uma força, certo? Nós chamamos essa força de onda sísmica. Então essas ondas vêm do interior até chegar na superfície terrestre. Então quando ela atinge a superfície terrestre, nós dizemos que essa onda sísmica é justamente o que nós chamamos de epicentro. Então o epicentro de um terremoto é justamente a força quando ela chega aqui na superfície da Terra. E a partir daqui dessa superfície da Terra, ela vai se propagando e por onde ela vai justamente causando um abalo, certo? O abalo sísmico, tá certo? Onde esse abalo sísmico, dependendo da intensidade, ele vai causando alguns danos, como até o rompimento mesmo até da superfície terrestre, da crosta terrestre, como nós podemos observar aqui, tá certo? E essa onda cada vez mais vai se propagando. Então, lembrando, quanto mais intenso forem essas ondas, maiores os prejuízos, os danos serão causados às pessoas, tá certo? E também à superfície terrestre. Então, onde acontece lá embaixo todo esse movimento, esse terremoto que nós chamamos assim, o abalo sísmico,
lá no interior, esse ponto inicial chamamos de hipocentro. Aqui, quando ele atinge a superfície da Terra, essas ondas, certo? Essas ondas sísmicas, elas são chamadas aqui nesse ponto da superfície terrestre de epicentro, e ela vai se propagando justamente na superfície terrestre, fazendo com que haja um movimento da placa ou das placas. Esse é o terremoto ou abalo sísmico. E o terceiro e último, nós vamos ter justamente o que chamamos de tectonismo, é o movimento das placas tectônicas. Então, como eu falei já numa aula anterior, nós sempre vamos ter o que? Quando uma placa se encontra com a outra, nós chamamos de placas convergentes, certo? Então, vocês podem observar que as setinhas estão indo ao encontro da outra. E o que vai acontecer? A placa maior vai sempre entrar por baixo da menor e vai fazer uma força nessa placa menor, onde justamente a superfície terrestre dessa placa menor vai justamente causar esse enrugamento, formando o que nós chamamos de montanhas, ou conjunto de montanhas nós chamamos de cordilheiras. Então, quando uma placa maior se encontra com a menor, então essa maior entra por baixo da menor, e essa menor vai ser comprimida justamente pela placa maior, fazendo com que aconteça justamente esse enrugamento da superfície terrestre, dando origem às montanhas, às cordilheiras, tá certo? Então, aqui nós temos justamente nós vamos ter os três agentes internos ou endógenos. Então, só relembrando os três agentes, nós vamos ter os abalos sísmicos ou terremotos, tectonismo e vulcanismo, ok? Então, aqui nós vamos estar parando a nossa aula, tá certo? Ou melhor, vamos estar concluindo a nossa aula aqui, certo? Dos agentes internos, e na próxima aula nós vamos estar justamente falando dos agentes externos ou exógenos, ok? Então, nunca esqueçam, Deus é 10. Fiquem na santa paz de Deus, bom estudo, certo? E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Um cheiro no coração.